Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje para gravar o nosso primeiro episódio do podcast Dandara Vive em Mim. É uma honra estar aqui ao lado de uma pessoa, de uma mulher de potência, de uma mulher grande. Eu faço questão de falar tudo o que essa mulher é, porque isso é dar voz, isso é valorizar essa potência feminina. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Licenciada em História pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Madre Gertrude de São José. Possui especialização em História do Brasil pela Faculdade de São Camilo do Espírito Santo e em Educação Especial Inclusiva pelo Instituto Superior de Educação e Cultura Ulisses. Atua como professora de História nas séries finais do Ensino Fundamental 2 e como professora de Educação Infantil do município de Cachoeiro de Itapemirim. Interessante, iniciamos com Luciene Carla, pois sua história também foi inspiração para o projeto. Como mulher, negra, professora, mãe, guerreira, escritora, nos inspiramos em sua história de luta e temos a consciência da necessidade de dar voz a essa potência. Seja muito bem-vinda, Luciene. Obrigada. Estou lisonjeada, estou honrada de participar desse projeto tão potente, tão necessário. Dar voz a quem foi silenciado durante tanto tempo. Nós, mulheres negras. Muito obrigada, Dandara. É uma honra imensa tê-la aqui conosco. Esse projeto é simples, é para falar da simplicidade, mas através da humildade que se encontra em algumas mulheres, que muitas vezes não têm grande fama, não tem grande espaço, mas que transforma e age e atua tanto na sociedade, que muda tantas pessoas. Eu sempre digo assim, que o nosso papel muitas vezes não é mudar o mundo em si completo, ou ter grande destaque, mas pensando em mudar uma pessoinha, um aluninho, você já está fazendo um papel gigantesco, como fez em minha vida. Por isso, da necessidade de você estar aqui e também abrindo esse projeto. Então, é começar, sim, com o pé direito. Então, seja bem-vinda e a gente vai dar sequência, né? Pretendo hoje a gente trabalhar de forma como uma conversa, né? A gente não está aqui para falar com voz com peso, né? Mas, assim, com potência. Porque a nossa forma de falar, de conversar, nessa simplicidade, isso vai chegar no entendimento daqueles humildes, Sim. daquelas pessoas simples que não têm um vocabulário tão gigantesco, mas que entende através de palavras simples, fáceis e acessíveis. É para esse público que é o objetivo desse podcast. Muito bom. Eu fico feliz, né? Mais uma vez eu digo, estou feliz de participar. Eu sempre falo que a gente tem que se fazer entender, né? Não adianta a gente falar palavras rebuscadas, e eu penso que é falta de respeito também, né? Quem está escutando tem que entender o que está se falando, né? Então, o importante é se fazer entender. Isso é muito bom. Ótimo. Dandara Vive em Mim partiu de me autodescobrindo, né? Dandara, descobrindo a história dessa verdadeira Dandara que está por trás do meu nome, né? Dandara dos Palmares. E analisando que histórias de mulheres potentes, guerreiras, foram escondidas do nosso livro didático, da nossa história do Brasil. Então, o projeto busca isso, dar voz, mas também tanto a Dandara dos Palmares que foi, né, e que está presente, mas também valorizar mulheres hoje, mulheres negras que são potência hoje e que mudam e transformam muito a nossa sociedade. E partindo desse ponto, eu quero conhecer melhor e quero que o povo também conheça, a comunidade conheça, quem é Luciene Carla. Luciene Carla é uma mulher preta, moradora da periferia, mãe solo de 2 meninos pretos, escritora, historiadora, uma pessoa que gosta de contar histórias, né? Que gosta de ouvir. Eu falo que eu gosto de gente, Eu não desperdiço uma boa história. E eu comecei a escrever muito cedo, né? Na adolescência, por volta dos 13 anos de idade, nessa fase que a gente não sabe dar conta do que cabe no peito. Então, eu não sabia o que fazer com o que eu sentia, era muita coisa, era um turbilhão. E aí eu passei a escrever. Então,
né? Eu falo que o caderno, né, era o meu campo de batalha. Ali eu falava aquilo que eu não conseguia falar para ninguém, né, que eu não conseguia expressar através de palavras. Então, eu sou essa pessoa que gosta de gente, que gosta de contar histórias, que gosta de ouvir boas histórias, né? Eu sou essa pessoa. É uma pessoa, uma mulher imensa, né? Como mãe, eu sempre fico escutando, lembrando da história, de você contando e nos inícios das palestras, de você falando da história de você como mãe e da educação dos seus filhos, né? Sim, Hoje já são jovens e adultos, mas que foi preciso, através dos que você aprendeu, né, enquanto mulher negra, vivendo em uma sociedade racista, machista, e foi preciso que você se descobrisse para educar os seus filhos e também educar todos aqueles que estão ao seu redor. E é interessante que eu, como Dandara, hoje já me entendo como uma pessoa antirracista, já me entendo como uma pessoa negra, me apresento como mulher preta, e só que isso foi construindo, né? Como o racismo é ensinado, a gente tem que aprender a ser antirracista e também se descobrir na sociedade como uma pessoa negra. E é o próximo passo, o ponto que eu quero dialogar com você. Quando que você se descobriu negra e a partir dessa descoberta, quando que você passou e identificou a necessidade de não só ser uma mulher negra na sociedade, mas também promover uma equidade, promover uma sociedade não racista? eu me descobri negra muito cedo, né? Aos 8 anos de idade, na escola, numa brincadeira de pique. Até então eu era só uma criança, como as outras crianças, né? Eu falo que eu me sentia uma potência, uma princesa, porque minha mãe fazia trança no meu cabelo crespo e eu ia para a escola assim. Eu falo que saltitando, porque as crianças saltitam, né? E a mamãe colocava os laços que combinava com o uniforme e com a mochila e eu ia saltitando. E aí, um dia, numa brincadeira de pique, né, um menino bateu na minha cabeça e gritou várias coisas sobre a minha negritude, várias coisas negativas sobre a minha negritude, né? A cor da minha pele, meu cabelo, né, os meus traços. E ali eu me descobri negra, sabe? E sim, de uma maneira muito dolorida. E desde esse dia em diante, eu nunca mais esqueci que eu vivia num país racista. Então, eu cresci sem perder de vista isso, sabe? A minha adolescência, a minha juventude. E aí, para sobreviver, eu fui criando estratégias, né, para viver nessa sociedade. Eu sempre brinco que eu falo, eu sabia que eu nunca ia ser a rainha do baile, mas eu tinha que ser a mais estudiosa, a mais esforçada, a mais cheirosa, a mais para ocupar o lugar que era meu por direito. Então, eu me descobri negra como a maioria das crianças descobre na escola, né? E não é de uma forma positiva, deveria ser. Mas o racismo ele é tão cruel que a gente descobre e como se fosse ruim ser negro, né? Você é apontada, você é xingada e isso foi muito cruel. E aí as estratégias que eu fui criando também foi me aproximar, né, de outras pessoas negras, foi ouvir outras histórias, me aproximei do movimento negro, comecei a estudar, porque eu precisava de saber como é que pode, né? O que eu vou fazer? E aí eu começo a estudar, a ler outras pessoas negras como eu, outros autores, conversar com os mais velhos, isso é muito importante, né? Meu pai sempre foi ele era semi-alfabetizado, meu pai, mas era um homem negro, assim, muito potente, sabe? E uma fala que eu não esqueço nunca do meu pai, que ele falou assim, né, comigo e com minhas irmãs, éramos 3 irmãs. Ele falava assim com a gente, eu quero vocês doutora. E ele falava assim, se não tiver o que você quiser estudar aqui, a gente muda para Vitória. Se não tiver em Vitória, a gente muda para o Rio. Se não tiver no Rio, a gente muda para São Paulo. E eu falei assim, caraca, eu posso ser quem eu quiser, sabe? Então, essa atitude do meu pai de falar, estuda, né, o quanto você quiser. E eu tenho certeza que meu pai não tinha essa dimensão do doutorado. Lógico que não, né? Doutora para ele deveria ser médica ou, né, dentista, sabe? Mas essa possibilidade que ele deu, eu falei, não, eu quero isso para mim, eu quero ser essa doutora aí que meu pai, né? Esse sonho, né? Esse caminho que ele pavimentou. Então, eu me descobri negra dessa maneira, né? De uma forma cruel, dolorosa, porque a gente na escola, a gente não tem as referências positivas como a gente deveria ter,
né, de ser negro. E aí eu fui tentando, né, criar esses espaços, sabe, para sobreviver e para me potencializar. Foi assim, sabe, me aproximando de pessoas, né, que tinham algo para me ensinar e ouvindo e o movimento negro para tentar me organizar. É interessantíssimo falar, você tocou da família, né? Sim, A sim. importância que a gente tem para o outro, né? Você precisou da força do seu pai. Quanta dificuldade, muito mais dificuldade que nós hoje vivemos, né? Muito mais sofrimento ele teve pelo tempo que ele viveu, pela época que ele viveu. Então, ele utilizou do sofrimento dele, ele ganhou uma força e transmitiu isso. É esse apoio para você. E nós somos assim, né? Nós somos formados também pela contribuição da força de outros. Como Dandara dos Palmares foi uma guerreira que nos fortalece, é por elas também que nós mulheres estamos aqui forte hoje. E você falou de uma palavra, sobrevivendo. E realmente, sobrevivendo nessa sociedade do racismo estruturado, que muitos não veem e muitos fingem que não veem, que é pior. Sim. E como seu pai teve que trabalhar, não conhecendo, mas ele entendia da importância da educação, né? E essa educação tem que transmitir para o próximo, o futuro, né? É isso. Você como seus filhos. Eu sempre lembro da história de você contando como você educa seus filhos para ter cuidado do mundo, como que vê o mundo para fora, né? Sim. Igual, né, os meus filhos foram criados, a gente mora na periferia, e eu sempre conto isso, eu conto isso no livro, eu conto isso nas palestras, né, nas rodas de conversa que eu vou participar, e a gente sabe que como o racismo foi construído, é uma construção histórica, né, ninguém nasce racista, a gente vai aprendendo a ser racista na sutileza da sociedade, a gente sabe que as pessoas negras sofrem, assim, diversas formas de violência, né? E os meninos negros que estão na periferia, eles são alvo constante da polícia, sabe? E aí, para que esses meninos meus, né, sobrevivessem, né, se mantivessem vivos, eu eduquei eles desde os 8 anos de idade a como se comportarem numa abordagem policial. Que é uma coisa que eu sempre falo, nenhuma mãe branca se preocupa, né, em educar um filho de 8, 9 anos a como se comportar numa abordagem policial. Para quê? Para voltar vivo para casa. Porque a gente sabe que as estatísticas dizem, né, é estatística, que o jovem negro, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, porque é negro, né? Então, o encarceramento em massa da juventude negra acontece dos 15 aos 29 anos, é a faixa de idade que essa juventude mais morre. Então, um rapaz de 30 anos negro, vivo, ele é um sobrevivente, sabe? E aí eu eduquei esses meninos desde muito cedo, ensinando passo a passo a como se comportar. Eu falo que o passo a passo era basicamente o seguinte, meu filho, quando a polícia chegar, não pode correr. Tá? As mãos têm que ficar onde eles possam ver, não faz movimento brusco, não encare. Sim, senhor, não, senhor. Se te baterem, vocês aguentem, né? Olha lá no uniforme dele o nome, o sobrenome que está lá e volta para casa. Depois a mamãe resolve. Mas volta porque eu quero vocês vivos. E a gente percebe que, né, todo dia passa no noticiário um guarda-chuva na mão de um rapaz negro parece um fuzil, uma escova de cabelo parece uma pistola, e mata e depois averigua, né? E o negócio é tão sério que eu estava vendo esses dias que uma mulher fez o reconhecimento facial de um rapaz pelo Facebook e disse que tinha sido ele que tinha roubado o estabelecimento dela. O rapaz foi preso. E aí a gente é que tem que provar que é inocente, não é a justiça que vai provar. A gente é que tem que provar onde a gente estava, a nossa inocência. Então, pensando nisso, eu eduquei esses meninos, né, dessa maneira. E isso é muito violento. Isso é muito violento. Essas estratégias que a gente cria para se proteger são violentas contra nós. Mas a gente precisa se manter vivo, né, se manter são, se manter no caminho que a gente traçou para seguir. Então, eu eduquei eles nesse, né? E eduquei também no sentido da educação, porque eu acredito, eu sou uma professora que acredita na educação. Então, eu acredito que uma das formas da gente romper, né, com a desigualdade, com tudo isso, é através da educação. Então,
priorizando, olha, educação e o cuidado. Com certeza. Nós, né, professores, a gente tem essa missão, esse papel. Primeiro a gente tem que acreditar, né? Sim. Não é só receber um diploma, uma sala de aula, mas é a partir dali. Muitas vezes a sociedade pensa na punição, né? No resultado de punição, mas esquece que há uma solução, né? Uma preventiva. Por que não educar uma sociedade mais justa, mais igualitária? Uma sociedade que promova a equidade? Uma sociedade que não tem um olhar diferenciado para o oprimido, para aquele negro que se encontra, em sua maioria, em periferias. Então, a educação ela é a chave para isso. Aí eu já me parto falando da educação e como professora de Fundamental 2, né, de como, né, educar essa criança. Porque eu sempre falo que a gente tem algumas instituições que atuam em nossa vida, em nossa formação. Primeira familiar, provavelmente a segunda uma religiosa, mas a instituição da escola escolar, ela tem um papel fundamental, né? E como que nós, como professoras, podemos atuar? Só antes, é interessante que hoje a educação está com um olhar também diferenciado. A família ganhou um outro espaço ou está perdendo o espaço. Muitas vezes a professora agora está sendo aquela referência também de chamar a atenção, Sim. de dar o primeiro não, de realmente educar. Então, a educação tem um papel fundamental e só está crescendo, né? E a sociedade ela tem que enxergar nisso também. Às vezes jogam um aluno lá, criam-se leis para que a gente possa realizar atividades educativas, mas não dá uma base, um sustento. Então, partindo desse pensamento, como que você, uma educadora, pode trabalhar essa questão racial, principalmente com o Fundamental 2? Eu penso que a gente tem que trazer um reforço positivo na educação, né? Porque o racismo ele tira de nós a capacidade de sonhar. O racismo é tão cruel que ele limita a nossa capacidade de sonhar. E aí eu tenho contado, onde eu vou, né, algo que aconteceu comigo na educação infantil. Olha como que o racismo é cruel. Eu fiz uma pesquisa não, era uma atividade simples, sabe, com os meus alunos. E a pergunta era, o que você quer ser quando crescer? Era só isso, né? Crianças de 6 anos, o que você quer ser quando crescer? E aí essas crianças de 6 anos me responderam que queriam cavar buraco, limpar chão, vender churrasquinho, vender picolé. E aí muita gente pode falar assim, Luciane, mas são ocupações dignas? São, só que eu estou falando de sonho, de subjetividade. Então, com 6 anos, eu queria ser a Nádia Comaneci, a romena, a ginasta. Com 6 anos, você não pode projetar para o futuro que você vai cavar buraco, sabe? Mas por que essas crianças disseram isso? Porque elas não conseguem se enxergar potente através do outro. Porque ela não tem referências de pessoas potentes em espaços que não sejam de subserviência, sabe? E aí eu fiquei maluca. E aí fiz um projeto e levei muita gente preta, potente, é uma escola de periferia, a maioria dos alunos pretos, e levei muita gente potente para falar para essas crianças da sua trajetória. Levei advogados, bailarina, motoristas, vereador, várias pessoas, né? E depois, né, de tudo isso, dessa experiência, eu refiz a pergunta. O que você quer ser quando crescer? E aí essas crianças queriam ser astronautas, queriam ser médicos, queriam ser dançarinos, do jeito que tem que ser, sabe? Então a gente, enquanto professor de educação infantil de Fundamental 2, de Fundamental 1, tem que trazer referências positivas para essas crianças. Elas têm que se ver representadas de uma forma positiva, porque as histórias que a gente escuta desde muito cedo são brancas. As princesas são brancas, os materiais que estão na escola pelas paredes são brancos, as propagandas da televisão, os protagonistas de novela, apresentadores de televisão. Então, o universo que essa gente vive, ele é branco. E aí eu falo que quando colonizou o Brasil, não colonizou só o território, colonizou também o nosso pensamento, sabe? Então, a gente pensa, a gente constrói a nossa sociedade a partir desse lugar da Europa, né? Então, o nosso currículo
é eurocêntrico, tudo é branco. Então, essa criança preta, ela não consegue se ver potente, ela não consegue se achar bonita, ela não vê gente igual a ela no posto de saúde como médico, ela não vê na televisão, ela não tem referência positiva dela, então ela não vai se achar bonita, ela não vai acreditar que ela é capaz, sabe? Então, o racismo faz isso, ele naturaliza ausências. A gente não consegue se ver, olha, representar de uma forma positiva. Então, a principal, né? Eu penso que a nossa principal tarefa é mostrar para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, que ele é potente. Então, na educação infantil, trazendo histórias afrocentradas de personagens negras, sabe? A gente já tem hoje muita coisa sendo produzida. Então, além das princesas Brancas de Neves, né? Belas Adormecidas, né? A gente trazer princesas negras, trazer um outro olhar para o mundo que não seja o olhar da Europa, porque a gente enxerga o mundo a partir da lente europeia. Então, olhar a partir da lente indígena, africana, afro-brasileira, trazer diversidade para a sala de aula, sabe? Então, trazer pessoas potentes, trazer referências. Eu sou professora de língua portuguesa, eu vou trabalhar autores negros. Eu estive numa escola agora, semana passada, em São Mateus. E aí a escola trabalhou esse livro aqui de crônicas, né? Crônicas de Resistência e Outras Histórias. E aí trabalhou uma crônica que falava sobre a descoberta do racismo. Trabalhou com toda a escola, fez uma tertúlia, que é ler, né? E todo mundo discutir. E aí fez com a escola toda. E eu fui na escola, para as crianças me conhecerem e para conversar. Fundamental 2, né? 5º ano e até o 9º. E quando eu cheguei na escola, as crianças me receberam com tanto afeto, é como se eu fosse uma celebridade. E aí eu falei, não é só porque eles leram a crônica, mas é porque eles viram alguém parecido com eles. É uma escola da periferia, a maioria dos alunos negros. Então, quando eles chegou uma escritora negra, é possível, sabe? Então, eles falavam, nossa, você é linda, seu cabelo é lindo. E aí, no final, eles falaram assim, com a outra professora, ela é nossa Conceição Evaristo. Olha que coisa linda! Sabe, eu nunca recebi tanto afeto na minha vida, mas por quê? Porque é alguém próximo, sabe? Então isso é importante, que essas crianças, esses jovens se vejam potentes e acreditem que é possível, sabe? Que a cor da pele não vai ser um interdito, sabe? Não vai dificultar o acesso, porque dificulta os nossos acessos, sabe? Então eles acreditarem, quando você vê outras pessoas iguais a você, em determinados lugares, você se sente seguro. Você acha que é possível. Então, uma, né, de várias outras, né, que a gente pode trazer é essa referência positiva para esses estudantes. É a identidade, né? Sim. Buscar a identidade. Para construir nossa identidade, a gente precisa, assim, de inspiração. Você falando disso me recorda muito da comunidade que eu nasci, dos colegas que eram ao meu redor, né? E assim, era sempre branco, até os parentes, né? Os primos brancos, de cabelo liso. Então, para mim, o padrão que eu via a necessidade de alisar o meu cabelo. Não porque eu queria, mas é porque eu me achava que era um jeito de me enturmar. E tem é a realidade de muitas meninas negras por Se aí. aceita, É né? ser aceita, é ter essa necessidade de ser aceita, de se sentir pertencente àquele espaço. Então, isso, quando a gente vê realmente, né, alguém tão próximo que produz, alguém tão próximo nós que escreve e que é potente, e isso é falar de potência, é um outro olhar. Então, realmente, para a criança, é uma grande escritora que está próxima, que está ali, que tem a realidade parecida conosco. Aí eu penso assim, que faz toda a diferença. E por que é importante você trazer para que a criança negra veja e para a criança não negra também? Porque quando essa criança não negra também vê, né, uma escritora negra, eu falo, nossa, olha, pessoas negras são potentes, como pessoas brancas. Então é um jeito de desconstruir o racismo, sabe? Quando eu lancei o livro, o meu 2º livro, tinha 2 crianças que me marcaram muito, que estavam no lançamento do livro, né? E eu fui recebendo as pessoas na porta. Você foi, mas aí você não tinha chegado ainda. Eu estava ali esperando você chegar com a turma da escola, meio ansiosa, e eu fiquei na porta recebendo as pessoas. Ei, que bom que você veio. E aí chegou, né, uma mãe
né? Uma amiga minha com 2 crianças, com os filhos pretos, e eu recebi, eles ficaram me olhando, né? E tal, tiraram foto. E depois chegou uma criança branca. E aí a avó falou assim: nossa, ela estava doida para te conhecer, porque ela nunca viu uma escritora. Porque ela lê livros, né? As pessoas leem, mas ela nunca tinha conhecido uma escritora. Ela falou: eu nunca conheci uma escritora. E olha que importante para essa criança branca conhecer uma escritora negra. Olha como que é importante para essa criança negra ver uma escritora como ele. Então o menino preto vai pensar: eu também posso. A menina branca vai pensar: pessoas negras podem ser o que elas quiserem. Então vai desconstruir o racismo, porque o grande problema do racismo é que o racismo nos coloca em determinados lugares. As pessoas acham que naturalizam que a gente esteja em situações de subserviência, a ponto de quando você vai, né, para um lugar, por exemplo, eu sou escritora, eu vou chegar num lugar para fazer uma palestra, as pessoas ficarem procurando aonde está a escritora, ou pensarem que eu sou a moça do cafezinho, como já aconteceu comigo. Ah, você traz um cafezinho para gente? Eu falo: eu trabalho aqui, né? Então, a importância da gente trazer isso é que as pessoas vão desnaturalizar isso, né? Já aconteceu de uma vez de eu estar num balcão de emprego para levar o meu currículo e a pessoa falar: a gente não está contratando serviços gerais. Eu falei: eu não vim para serviços gerais. Por que é que você está achando que é serviço gerais? A pessoa: não, pô, e não tem explicação, porque o racismo faz isso. Então, a importância, né, desse olhar aí é esse. É construir, é desconstruir esse racismo, né? Essa naturalização desse lugar de subserviência. Eu penso que a sociedade fala tanto assim, somos que a maioria são negros, mas ela tem uma dificuldade de analisar onde está o negro, que espaço está o negro, né? A gente vai em determinados locais que realmente no centro, no principal, na mesa principal, ou em uma mesa redonda, a gente vê, há situações que a gente não vê o negro, né? E a pessoa não observa isso. Mas aí a importância da educação. Sim. Esses dias eu tive uma resposta de um aluno, um depoimento, que ele falou assim: realmente, depois que eu entendi, depois que de tanto você trabalhar, professora, eu passei a observar isso. De chegar um lugar e procurar: cadê o negro daqui? Aonde está o negro? Aonde está o negro? É a mudança do olhar para a sociedade. Isso aí. Que realmente o não conhecimento nos torna cego. E é a cegueira da sociedade. Faz a gente naturalizar. Essa ausência é natural, não é natural. Eu falo que quando você coloca a lente, essa lente, sabe? Olhar a sociedade a partir de um olhar racializado, né? Que é fazer o que você falou com o seu aluno. Fazer o teste do pescoço aqui, olha. Quando você chegar no lugar, olha para o lado, teste do pescoço. Onde estão as pessoas negras aqui? Eu falo assim: quando você for num lugar bacana, num lugar chique, onde estão as pessoas negras? E não é servindo, não é limpando, usufruindo. Se você começar a colocar, a fazer esse teste do pescoço, você vai perceber que o racismo nos empurra para esses lugares de subserviência, né? E para esses lugares de exclusão. Por isso que é importante olhar, não olhar a sociedade com olhar: somos todos iguais. Não somos iguais. E a gente ouve muito essas frases, muitos cartazes, principalmente na Semana da Consciência Negra, né? Eu falo: gente, nós não somos iguais e não partimos do mesmo lugar. Quando você fala que nós somos iguais, pressupõe-se, né, que a gente está no mesmo patamar, que a gente parte do mesmo lugar e que a gente não tem problema. Não, então a gente não tem. E aí você desqualifica toda uma luta, né? Você invisibiliza essa situação que a gente está falando aqui. Então a gente tem que entender que nós não somos iguais, não partimos do mesmo lugar. Eu sempre brinco, eu falo assim: vocês sabem onde encontrar branco, onde encontrar preto? A gente sabe. A gente sabe onde encontrar branco, onde encontrar preto. Então, nós não somos iguais. A gente ainda vive numa sociedade que segrega, né? E coloca o negro em lugar de subalternidade. E não precisa de ser muito observador para perceber isso, né? Andando na Beira-Rio, aqui em Cachoeira. Essa semana, uns dias desses aí, eu estava caminhando na Beira-Rio, né? Fazendo atividade física. E tinha um homem branco deitado no chão. Aparentemente, ele estava alcoolizado. E as pessoas que passavam ficavam tão incomodadas com aquele homem ali. Eles falavam: nossa, será que ele passou mal? Será que não sei o quê? Ai, coitado, sabe? E as pessoas negras que estão em igual situação, é como se aquilo fosse natural. Ninguém se sensibiliza. Isso não incomoda.
Então, isso é racismo. É como se aquele lugar não fosse, aquele homem branco não poderia estar ali na calçada. Agora, o negro é como se aquele lugar fosse destinado a ele, sabe? Então, é importante a gente olhar a sociedade com esse olhar, né? Que o seu aluno, né? Que o estudante conseguiu identificar é esse. E a gente perceber que nós não somos iguais e que a gente precisa construir o quê? Uma equidade para um dia ter essa tão sonhada igualdade, mas a gente não tem. E é uma luta que ela é longa, né? Muito longa. Muito longa. Me descobri tarde como ativista dessa questão, né? Lembro que da escola onde atuo atualmente, em 2022, a gente realizou um trabalho com você lá, foi maravilhoso. Então, tem alunos que estão acompanhando essa trajetória e que trazem resposta, né? Positiva, que mudaram seu olhar. Essa boa. Teve um outro que falou assim, foi trabalhado durante foi no finalzinho do ano passado, inclusive foi um ano que foi bem mais intenso esse trabalho, por também ter conseguido um espaço na instituição. Então, isso também tem que deixar claro que o professor, além dele ter essa partida, ele também necessita de espaço. Sim. E um aluno relatou no final do ano, professora, eu fui numa igreja e quando eu sentei do lado de uma senhora branca, ela estava com o olho fechado, orando, mas quando eu sentei, ela retirou a bolsa e colocou em cima do colo, segurando. E eu falei assim, como você sentiu? E ele falou, transmitiu tudo o que tinha sentido. Só que eu falei assim, lembra de quando, desde o início do ano, a gente está trabalhando e muitas vezes você pensou ou falou que aquilo não era necessário, não deu importância, mas você só observou isso também porque, querendo ou não, Sim, você aprendeu. E você aprendeu. Foi trabalhar. Mesmo você tendo um pouco de resistência, você aprendeu. Sim. Porque se você não tivesse escutado de maneira nenhuma, você não teria observado. E talvez teria achado que era algo natural. Que era natural. É o que a gente estava falando antes, porque o racismo faz a gente naturalizar o que não pode ser naturalizado. E quando você começa a observar, isso que é importante, a gente falar sobre o tema, estudar sobre o tema, compartilhar experiências, que aí você percebe, gente, mas isso aconteceu comigo. Isso aconteceu, então isso é racismo, né? Eu falo que a importância da gente compartilhar experiências, principalmente quando tem pessoas que são pessoas negras de pele clara, né? O que a gente chama de pardo. Muitas vezes o pardo não se identifica enquanto negro. Ele não é branco, mas ele não se identifica enquanto negro. E aí, o que acontece? Aí que ele tem passabilidade, né? Ele passa como branco, né? Como moreno, como muita gente diz. E aí, se ele ouve outros relatos de outras pessoas negras, ele acaba entendendo que ele é negro também, sabe? E isso é muito interessante. Eu tenho uma sobrinha, e eu sempre conto isso onde eu vou. Ludmila. Ludmila é uma mulher negra de pele clara, bem clara. Só que Ludmila tem cabelo crespo, Ludmila alisa o cabelo, Ludmila tem as narinas largas, os lábios grossos, Ludmila é uma mulher negra de pele clara. E ela sempre falou comigo, Dinda, eu sou branca. Eu falo, Ludmila, você é negra. Eu sou morena, Ludmila, você é negra. E aí a Ludmila foi para o Paraná. E lá no Paraná ela se descobriu negona. Sabe? Porque lá o racismo é intenso, não é disfarçado. E aí ela voltou, passou por várias situações de humilhação, de constrangimento, sabe? E quando ela voltou, ela falou assim, agora eu entendo que algumas coisas que eu vivi no passado eu achava que era brincadeira, que era por acaso, agora eu entendo que era racismo. Então, como que é importante a gente compartilhar essas experiências, né? Esses estudantes negros, essas pessoas não negras entenderem, o não negro vai entender que, olha, então, realmente isso que meu amigo vive é racismo. A pessoa que tem a pele mais clara, mas que é negra, vai falar, eu sou negra, pera lá. Eu tenho que me instrumentalizar, eu tenho que aprender, né? E o menino negro também vai entender. Isso é racismo. Eu não posso me calar. Então, o letramento racial, aprender sobre o tema, é necessário para todo mundo. Para toda a sociedade, para quem é negro, para quem não é negro, é importante. É totalmente necessário. Fez lembrar de uma situação que passei recentemente. Foram duas falas, momentos diferentes, mas de uma vida de uma mesma pessoa.
relatando em uma visita que ela fez aos Estados Unidos, onde foi relatando a região que eu fui não tinha moradores em situação de rua, a cidade é limpinha, não sei o quê. Outro momento ela trouxe outra. Eu fui para uma região do sul do país, que a região é limpinha, não tem moradores em situação de rua. E depois de uma conversa fora com a minha mãe, eu falei assim, ela só faltou dizer uma coisa, para deixar claramente o racismo. Só faltou dizer que não tinha preto na região. Entende? As pessoas, elas vão reproduzindo e não percebem. E isso é um resultado do racismo que está do nosso lado. Eu, como já um pouco entendida, eu percebi isso, essa fala. E eu percebi que essa pessoa reproduz o racismo. E ela é uma das que acreditam, né, até mesmo que não existe racismo. Então, em um momento que se eu até falasse com ela, ela poderia, não, mas não. Impressão sua. Tem alguém da minha família que é. Então, sempre arrumam um escape, né, das falas, mas continuam reproduzindo. E isso a sociedade ela tem que entender, principalmente a juventude. Ela tem que estar estudando, ela tem que estar buscando, porque senão vai continuar reproduzindo. E você mencionou do seu livro, eu tenho que falar dele, né? A gente passou pelo até antes, né, e o pós, né? É utilizado, sim, em sala de aula, sempre carrego ele comigo, a história do racismo, né? E ele foi um passo fundamental, um livro pequeno, como que você sempre fala, que você lê assim de uma lida só, você consegue terminá-lo, mas é de uma fala simples, isso é o magnífico, porque dá para trabalhar com objetivo. Com todo o público que vai entender. Só que o mais interessante são as reações vindas dele. Desde contando relatos, né, de como que vai surgindo, que a gente conhece hoje como racismo, mas também das palavras, né? Como a gente está falando que está estruturado e muitas vezes é imperceptível, mas as palavras, o significado das palavras, isso é o que chama muita atenção da juventude, dos nossos alunos jovens. Porque eles vão, nossa, realmente. E tem como a gente mudar o incrível que eles falam, e tem como a gente mudar, usar outra palavra, mas a gente continua usando e reforçando. Né? E eu sempre falo assim, toda vez que eu utilizo preto ou negro de uma forma negativa, associando algo negativo, eu estou reforçando o racismo. E as palavras, elas são violentas, né? As palavras são carregadas de violência e às vezes a gente não se dá conta disso. E ali no livro você vai citar algumas? Não, pode ir, depois eu cito. Né? Então algumas expressões que a gente usa no dia a dia, né? Como denigrir, né? Ou preterir. Então, denigrir é a mesma coisa que você difamar. Preterir é desprezar. Então, é como se o preto pudesse ser desprezado, se o negro pudesse ser difamado, e tantas outras. Então, todas as vezes que você utiliza negro, né, ou preto de uma forma negativa, você está querendo dizer, olha, ser preto é ruim, o preto é ruim, né? Ou quando você fala mercado negro, onde você comprou esse celular no mercado negro? Você está associando o negro à criminalidade, né? Então, a gente precisa de atentar para isso, porque uma das formas de manutenção do racismo é através das sutilezas, né? Porque é quase imperceptível. E aí a gente não se questiona, né? Por que a gente continua usando a expressão serviço de preto, né? Serviço de preto é associado a algo mal feito. Eu falo que a maior mentira que existe é essa, porque o nosso serviço tem que ser de excelência, senão a gente não é contratado de novo. Mas essa era uma das técnicas do racismo no período colonial, fazer o negro acreditar que tudo dele era ruim, que a cultura era ruim, que a religião era do diabo, né? Que o idioma também era um idioma de bicho. Então, o europeu se coloca como superior, como se ele viesse para civilizar os povos que ele considerava selvagem, indígenas e negros. Então, não é por acaso que a cultura europeia, né? A gente tem essa reverência, né? Olha, é cultura, e tudo aquilo que é do indígena e do negro é folclore. E folclore, né? E essa expressão é justamente para desqualificar lendas do folclore brasileiro. Por que não pode ser histórias indígenas? Por que não pode ser?
histórias afro-brasileiras. Lendas, não é verdade, né? Do folclore, não é cultura brasileira, sabe? Então, isso a gente tem que atentar para essas expressões que estão sempre reforçando o racismo. Eu estava comentando outro dia que até pouco tempo, início dos anos 2000, tinha um doce, né, chamado teta de nega. Teta. A objetificação, a desumanização do nosso corpo preto, né? Então, a da pessoa branca é seio, da negra é teta. E esse doce só foi abolido, né? E era de um formato, era de chocolate, de um seio mesmo. E esse termo e esse doce foi abolido porque o movimento negro bateu em cima e aí conseguiu tirar. E era uma coisa natural, as pessoas comiam, ia para a festa. Você imagina o constrangimento de uma mulher negra de chegar numa festa e ter um doce chamado teta de nega no formato, na cor do seio dela. Olha que constrangimento, olha que desumanização, sabe? Então são coisas, são expressões, são termos que, né, reforçam, E que dói. que dói, né? Quem vivencia sabe a dor. Sim. Eu lembro da nhaca. Nossa, eu puxo sempre assim algumas bem pesadas, né? E que o aluno não percebe. E eu falo assim, tem sociedade europeia que cheira, que tem um cheiro forte. Mas por que vai sempre para a comunidade, para a sociedade africana, né? Uma forma de desqualificar, né? Inhaca é uma ilha de Moçambique. E tanto que os perfumes, né, franceses, os perfumes importados surgiram porque na Europa não se tomava banho, né? Tomava-se banho uma vez por mês ou a cada 2 meses. Então eles sim tinham odor, né? Eles aprendem a tomar banho todo dia com os indígenas, né? O banho diário é algo dos indígenas. Então os europeus quando vêm para cá, eles tomam banho todo dia, ou seja, aprendeu a tomar banho conosco. Né? Então, se tem alguém que tinha um cheiro mais forte, eram os europeus, porque não tomavam banho todo dia. Né? Passavam um pano, por isso que os perfumes eram tão, investia-se tanto em perfumaria para disfarçar o mau cheiro. Né? Então, cria-se as inhacas, sinônimo de mau cheiro, ou seja, Moçambique, África, mau cheiro. Pessoas negras têm um odor, né, mais forte. E eu falo que todo mundo sua, né? Todo mundo sua. Mas se a pessoa negra sua, né? Então, é nesse lugar de construção que a gente tem que colocar o racismo e essas expressões, né, que a gente usa e que a gente tem que abolir. A gente tem que tirar do nosso vocabulário essas expressões que são maldosas, né? Igual você estava falando de parente, né? Até tenho amigos negros, né? Eu coloco isso no livro. Quando uma pessoa é pega, né, cometendo um ato de racismo, sendo racista, a primeira coisa que ela fala, não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu tenho uma avó, uma bisavó negra, ou eu tenho uma empregada negra. Então, o fato de você ter um parente, um namorado, um amigo negro não te faz menos racista, não te blinda do racismo, né? A gente tem que parar de usar esse tipo de artifício. Se for pego cometendo, né, reconheça. Busque estudar para não fazer de novo, né? Vai se desconstruindo, porque deixar de ser racista é uma desconstrução. O racismo foi construído. A engrenagem está pronta, sabe? Não precisa de fazer nada, ela funciona sozinha, está prontinha. Agora, para desfazer, a gente tem que virar ao contrário, aí você tem que querer, sabe? Você pode até manifestar o racismo de uma forma não intencional. Agora, para ser antirracista, você tem que querer ser antirracista. É intencional. Você vai ter que todo dia, olha, né, pensei uma coisa, opa, isso é racismo. Falei algo, opa, pera lá, isso tá errado. E aí, todo instante, né, até dentro de sala de aula, é uma situação que acontece e é aquele momento que você tem que resolver. Você tem que agir. Você tem que parar a aula e agir naquele momento. Isso aí. Esses dias eu estava analisando que foi uma situação assim, se tornou até rotineira, porque a questão da macumba. Foram piadas que surgia e é uma aula. Sim. Eu falei, ótimo, tá usando? Vamos estudar o que é, vamos montar uma. Vamos ver a origem de cada elemento dela, como que surgiu. Mas é uma ação que tem que ser de imediato. Sim. Surgiu ali, aí a professora, você nem deu aula hoje. Eu falei, dei.
Eu dei sim, porque era resolver a questão e educá-los para que vocês não cometam mais novamente esse racismo. Você não pode, diante de uma situação de racismo, continuar dando aula sobre a Revolução Francesa, adjunto adverbial de modo. Não, Não você tem tem que dar como. conta Tem que dar. daquilo ali, né? Por isso que a gente tem que estar preparado, porque senão acaba se tornando algo, não, depois eu vejo, não, a gente tem que parar e intervir, né? Seja uma atitude racista, seja um comentário racista, a gente tem que parar e tem que intervir. A gente não pode fazer de conta que não foi nada e continuar, né, para que aquilo se perpetue. E também não ser o docente só de referência, né? A gente vê muito isso, Sim, né? A busca pelo professor de história, o professor de humanas, né? o professor negro, Então, isso aí, é ação de todos. toda a Todos têm que parar. A sociedade também vê uma situação e parar. Por isso que a gente tem que ter letramento. E se você tem um letramento, você vai parar, vai pensar, igual nessa questão da macumba, né? Ninguém problematiza que os anjos são sempre brancos, cabelo, né? Cacheadinho, olhinho claro. E que o diabo, né, muitas vezes é representado uma pessoa negra. Ninguém problematiza isso, né? E isso é uma construção histórica. Isso não é por acaso, né? Isso foi construído. Quando o europeu veio, ele quis desqualificar tudo aquilo que era do negro e do indígena. Então, a religião é do diabo e ele vai construir isso na cabeça das pessoas. A gente tem mais de 10 mil religiões no mundo. A única religião que é perseguida, né, nesse grau, que é massacrada, que as pessoas têm os seus templos incendiados e quebrados, que é negado emprego, escola, é a religião de matriz, as religiões de matriz africana. Nenhuma outra religião no mundo causa, né, tanto preconceito quanto essa. As pessoas até têm um pouco de resistência, né, com o islamismo e tal, porque associa a terrorismo, mas não é desse jeito. Não é esse, não nesse nível, não é. Então, isso é uma construção. Cabe a nós, né, sociedade, cabe a nós, cristãos principalmente, né, desconstruir isso. Entender que somos, né, nós somos livres para escolhermos a religião que a gente quer. Isso tem que ser respeitado, né, num Estado que se diz laico. Então, a gente precisa de respeitar todas as crenças, todas as religiões. Mas como nosso objetivo é dar potência à fala de uma mulher, né? De uma mulher forte, de uma mulher guerreira, acho que a gente pode passar nas suas realizações. Aqui a gente está demonstrando vamos dizer assim, três das grandiosas obras que você produz, né? Porque não, essa aqui é que está materializada na nossa frente. Mas tem tantas ações por fora de sua produção que isso te levou a um lugar hoje, um destaque, mas também um reconhecimento merecido, porque novamente eu falo que é um prazer ter você aqui, porque você nos ensina a cada ação, a cada palavra, a cada produção é um ensinamento. Então, gente, eu gostaria agora que você falasse como foi a construção dessas obras suas, né? E o ponto de também ser conhecida e também de você se reconhecer como a Luciene Carla, a escritora, né? A escritora principalmente da questão racial da nossa sociedade. Primeiro eu quero falar que a gente se inspira, né? Porque eu também me inspiro em você e tantas outras mulheres, sabe? Não é assim, é porque a gente não é potência sozinho, né? Ainda mais quando o racismo pesa na gente, né? Nos atravessa todo dia. Então você me inspira. Tem dia que eu penso assim, ai meu Deus, eu tô tão cansada. Aí eu vejo a Dandara fazendo algo, né? Com os estudantes, eu falo, não, eu tenho que seguir em frente. E vejo tantas outras, né? E eu falo, não, olha, a gente está no caminho certo. Então a gente se inspira, né? E a gente ensina, mas a gente está sempre aprendendo, né? E eu começo, né? Como eu falei com você, eu começo a escrever na adolescência. E só que eu não tinha, eu achava que que eu escrevia não era legal, não era potente, né? A gente tem dificuldade de se reconhecer uma potência, de se reconhecer relevante, porque o racismo faz a gente não acreditar muitas vezes na gente, na nossa potência. E a sociedade também não nos lê, né? Porque as pessoas não leem, não olham para mim, não me leem enquanto uma intelectual,
eu vivi uma experiência quando eu fui lançar o segundo livro. Eu fui num programa de TV para divulgar o meu livro, né? E aí tinha uma mulher que fazia um quadro, não sei, nesse programa. E a gente estava conversando antes de começar e ela perguntou assim, você vai fazer o quê aqui? Eu falei, eu vim fazer, né, divulgação do meu livro, que eu vou lançar ano que vem, que eu vou lançar esse mês. Aí ela me olhou de cima e embaixo e falou assim, você escreve livro? Nossa, aquilo me deu né? Você escreve livro como se eu não pudesse escrever, como se a minha escrita não pudesse ser potente, né? Como se pessoas como eu, né, não pudessem ser lidas enquanto intelectual, enquanto escritor. Então, o racismo sempre tenta nos colocar nesse lugar de exclusão, como eu falei. Então, demorou muito tempo para que eu me reconhecesse enquanto escritora, né? O meu primeiro livro é fruto da dissertação de mestrado, né? Eu fiz mestrado na UFES, eu escrevi sobre a Santa Casa de Cachoeiro, sobre as freiras e enfermeiras que atuaram na Santa Casa, sobre uma lógica de um feminismo possível, né? Porque aquelas mulheres, no início do século XX, a maioria delas vinda do interior. Então, eu digo que, para além da vocação, né, essas mulheres também, a oportunidade de estar na congregação era de se desvencilhar de um casamento arranjado, era a possibilidade de estudar, de viajar fazendo missões em outros países de África e Ásia. Então, eu digo assim, olha, era um feminismo possível. No início do século XX, quando a maioria das mulheres não tinha uma profissão, essas mulheres eram enfermeiras, eram assistentes sociais, sabe? Então, esse livro fala, e tem uma linguagem mais acadêmica, porque ele vem de um espaço acadêmico. Você precisa ser validado nesse espaço. Então, eu não poderia escrever de uma forma que não fosse acadêmica, porque tem uma norma, né, para que fosse produzido. E aí foi produzido, é um livro de história, fala sobre a história de Cachoeiro, a história da Santa Casa, a história das freiras, fala sobre a história do Espírito Santo. É um livro, assim, que foi 2 anos de pesquisa para escrever, sabe? Não foi fácil, né? Que é o meu primeiro livro, que eu tenho muito orgulho dele. O segundo livro, eu falo sobre a questão racial. O título é A Construção Histórica do Racismo e a Luta Antirracista, que eu falo uma linguagem muito acessível. Esse não é um livro acadêmico, né? É um livro que tem uma linguagem acessível. Quando eu escrevi na intenção de que todas as pessoas pudessem ler e entender, sabe? Que o racismo foi construído, que é uma construção histórica, como a gente pode ser antirracista. E a linguagem acessível que é, né, o estudante do 5º ano, do 4º ano, a minha mãe que tem 82 anos, uma pessoa que tenha muito estudo ou menos, conseguisse ler. Porque no Brasil a leitura não é acessível para todo mundo, sabe? Durante muito tempo isso foi um projeto para que, né, só a elite tivesse acesso a determinados espaços. Então, a leitura, a escrita é rebuscada, é difícil, porque só quem vai entender é quem tem dinheiro, é quem comanda, sabe? E aí, essa minha proposta é uma proposta mesmo de uma leitura acessível, né? E eu escrevi porque, às vezes, eu ia participar de uma roda de conversa, ministrar uma palestra, quando eu terminava, as pessoas falavam assim, você não tem nada escrito sobre isso, não? As pessoas querem levar, sabe, para casa, para poder, de vez em quando, rever aquilo ali. E aí eu escrevi esse livro em 2022 com essa, né, perspectiva de trazer uma linguagem acessível para que todo mundo pudesse entender sobre essa questão racial e promover o que a gente chama de letramento racial, né, que é identificar como o racismo foi construído, como ele se manifesta e trazer possibilidade de combater o racismo, né? E o terceiro livro, que é um livro de crônicas, que é um livro que eu vou lançar agora, não lancei ainda, mas assim, eu tenho me surpreendido muito com ele, porque todos os lugares que eu tenho ido para vender o livro, ele tem sido assim, recorde de venda, sabe? É um livro que eu consegui fazer com um edital da Secult, né? Com recurso do governo do estado, do Fulcultura, e é um livro que está sendo muito bem aceito. E esse material, né, são crônicas que eu venho escrevendo durante muito tempo, né? Tem alguns poemas mais antigos e são crônicas que eu escrevo desde 2013, 2015, né? Que trazem temas, né? A primeira crônica fala sobre a descoberta do racismo. Você me perguntou sobre, né, a descoberta, como eu me descobri negra. Então, esse episódio ele foi tão marcante na minha vida que ele atravessa a minha vida. Eu tenho um antes da descoberta e um depois da descoberta do racismo, sabe? E dependendo do dia que eu falo sobre isso, eu me emociono, porque foi muito marcante e ainda, né? Isso ainda me atravessa. E aí a primeira crônica fala sobre a descoberta do racismo, né? Que o título é Jamile descobriu o racismo,
porque eu falo de uma menina negra, em 2000, né, agora, que descobriu o racismo na escola. E uma experiência muito próxima da minha. E aí eu cruzo essas duas histórias. Eu falo sobre a minha descoberta e falo sobre a Jamile, que é filha de um amigo meu, né? E eu falo como que essa menina descobriu o racismo, como que isso afetou e como que isso afeta, né? E trago uma perspectiva também de resistência, de resistir. Tem várias outras crônicas, né? Fala sobre infância, fala sobre adolescência, sobre luto, sobre escola. Tem umas histórias engraçadas, tem poeminhas infanto-juvenis. E é bem assim, né? E tem essa proposta também, né? De trazer uma leitura voltada com esse olhar para a periferia, com esse olhar para a escola pública, para esse olhar para as pessoas que muitas vezes não têm acesso, né, à leitura. Então, o preço é acessível, a linguagem é acessível, os temas passam por esse lugar, sabe? São livros, assim, que trazem um pouco de mim, né? Eu estava falando do meu pai, e aí tem um poema, né, que eu falo que é Carinho de Pai. Esse poema, eu falo o seguinte, que meu pai foi um homem do tempo dele, né? Educado de uma forma que acreditava-se que os homens não podiam demonstrar sentimento, que era sinônimo de fraqueza. Então, meu pai não era afetuoso, sabe? Ele não era carinhoso, mas ele era afetuoso, mas não era carinhoso. Então, meu pai trabalhava a semana toda fora, viajando, ele chegava na sexta-feira. E aí, o carinho que a gente tinha do meu pai, né? É que ele chegava e ele passava barba por fazer no nosso rosto, sabe? Dava uma gastura, mas era o carinho que a gente tinha, era aquele carinho. E aí a imagem que eu tenho na minha mente é nós três, as três meninas sentadas, papai chegando e fazendo assim, sabe? E aquilo dava uma gastura, mas ao mesmo tempo, sabe, a gente queria segurar aquilo. E o poema fala assim, é carinho de pai, né? Toda alegria finda em tristeza, todo momento se esvai, feito areia na ampulheta, como um carinho de pai. Né, que é um poema curtinho que fala sobre o afeto. E mesmo sendo assim tão pouquinho, eu agarrei, sabe? Nossa, era o afeto, né, aquela roçada de barba no rosto era o nosso afeto que a gente tinha, né? E eu tento segurar isso o máximo. E tantos outros poemas que eu falo, que eu trago nesse livro, que traz, assim, uma perspectiva, assim, tem poemas infantis, né? Infanto-juvenis, para que todo mundo tenha acesso, sabe, Dandara? Porque eu acho que, né, eu penso que a leitura, a escrita, esse universo tem que ser acessível para todo mundo. A gente tem que parar de elitizar a cultura, porque a gente ouve muitas pessoas separarem, né? Cultura popular e cultura erudita, tudo é cultura. Um dia desse eu fui num evento literário que uma pessoa pegou o microfone e falou porque a gente tem que resgatar a cultura erudita. Olha, a cultura erudita sempre esteve posta. A cultura sempre foi erudita, elitista, brancocêntrica. A gente tem que simplesmente entender que tudo é cultura e que a cultura tem que ser acessível para todas as pessoas. O que a gente vê em vários lugares, né, é que existe um grupo que determina o que é cultura e o que não é cultura, e que valida, sabe? E eu ouvi uma expressão dessas um dia desse, eu estava conversando com você, né, antes, que uma pessoa falou assim, numa conversa, né, uma pessoa que lida como produtora de cultura, que faz cultura, né? Ah, fulano não é da cultura. E aí eu pensei assim, quem é que determina quem é que não é da cultura? Eu sempre fui uma fazedora de cultura. Só que é como se a gente tivesse que ser validado por algumas pessoas que se acham os detentores, né? Se aquela pessoa olha, não, fulano é da cultura, você é. Então, todo mundo, né, deve ter acesso à cultura. Todo mundo deve ser reconhecido enquanto um fazedor de cultura. E essa questão dessa cultura tão elitista acaba fazendo com que as pessoas da periferia não entendam que elas cabem em determinados espaços. Que aqueles espaços também são para elas. Mesmo que seja, a pessoa fala, mas é de graça, é gratuito. Mas a pessoa não se sente pertencente àquele lugar. Sabe? Porque é um lugar majoritariamente branco, elitista. E quando se está ali, é inspecionado. Isso acontece muito comigo. Eu vou em alguns espaços de cultura, né? E eu me vejo assim como única negra, às vezes mais um, né? E as pessoas estão sempre nos inspecionando como se aquele lugar não fosse para nós. Então a gente tem que entender que a cultura é para todo mundo, a cultura tem que ser acessível para todo mundo, e a gente tem que parar de qualificar, de etiquetar. Isso é cultura,
isso é folclore, isso é cultura popular, isso tudo é cultura, né? Tudo tem que ser cultura e a cultura tem que ser para todo mundo, não pode ficar nesse lugar, né, elitista, distante. Interessante, eu lembrei até do projeto do Sul da Quebrada, Sim, né? A arte no contexto, né, das relações étnico-raciais, e que demonstrou que a periferia ela produz cultura, muita que o cultura. negro produz cultura. Tá. E é marginalizado. A gente vai ver a questão da marginalização do samba, que ele vai ter a potência quando o branco, né, passa a realizá-lo. A gente vê a discriminação com o preconceito com o funk. Aquilo que o negro produz, ele sofre também. Então, ele não... O rap, Né? né, o blues, ele sofre o preconceito que não é aceito pela sociedade. E ele sofre essa discriminação de não ganhar reconhecimento apenas pelo motivo de ser produzido por negro, Sim. pela comunidade negra. E isso que a sociedade tem que estar rompendo. Mas é encantador a gente ver você com 3 produções e com certeza foi uma luta para ter esses textos produzidos, que a gente vai analisar. O primeiro, você tá... É uma fala sua, é um resultado do seu trabalho realizado em uma universidade, que não é realidade de todos os negros, é poucos. Então, é uma conquista sua, mas também para os outros, para nós, ter uma negra dentro de uma universidade realizando o mestrado, doutorado agora. Então, isso é uma conquista de todos, que infelizmente é pouco visto e é pouco discutido. O segundo já é uma vontade sua, passou da sua vontade. Não, você viu que um momento você teve essa necessidade de algo fácil, acessível para realizar o letramento racial. Então, você partiu, né, de uma vontade, de uma luta e realizou o seu segundo livro. E finalizando o texto, nós tivemos a oportunidade, né, de trabalhar seus textos e antes do lançamento. Sim. Então, você levou... Foi uma dinâmica incrível, né? Os estudantes do ensino médio. Ensino médio leram, né? Era numa aula de projeto de vida. Que foi interessante quando você falou de realizar o projeto das crianças no teu projeto de vida. A dificuldade hoje da juventude não ter um projeto de vida, não ter uma visão do seu futuro. E naquele dia, através das leituras, cada um discutiu e montou um trabalho e foi assim, supriu, né? Foi assim, mais do que resultado que a gente esperava. Sim, eu cheguei a pensar assim, gente, mas fui eu que escrevi isso mesmo? Mas foi isso mesmo, sabe? Porque eles deram uma outra vida, uma outra roupagem, né? Aquilo que eu escrevi já passa para eles já colocam aquilo que eles entenderam, porque a escrita é assim, você escreve, mas você não tem domínio mais dela, né? Ela é de quem acessar. E aquela pessoa, às vezes, vai produzir uma outra coisa a partir daquilo que ela leu, vai dar um outro significado. E isso, para mim, isso foi assim, foi incrível. É o poder da escrita, né? Sim. O poder do texto, da literatura, de ler, e eles, cada um teve um resultado, pensou, teve uma análise diferente, produziram algo diferente. Verdade. Mas a partir, esse projeto, inclusive, né, meu primeiro rascunho, que era para isso mesmo, e trazer também escritores de Cachoeiro. Como é importante, né? Como que é importante trabalhar também a localidade, dar voz também aos nossos próximos, né? Tem muito talentos por aí, precisam de espaço. Mas às vezes as pessoas não têm dificuldade de reconhecer, né? Às vezes a pessoa vai comprar um livro de um autor lá que custa 70, 90 reais, e às vezes não compra um livro da Luciene que fala, né, aquilo que o autor renomado fala, mas de uma forma mais acessível. E essa questão também é interessante, porque esse segundo livro, A Construção Histórica do Racismo, eu mandei para alguns sites, né, que fazem divulgação, que tem uma pegada antirracista. E aí teve uma menina, né, de um desses blogs e sites, que falou assim, eu queria muito falar do seu livro, divulgar, mas eu senti falta porque ele não é acadêmico. E aí eu falei assim, mas a pegada dele justamente é essa, é ser um livro acessível. Eu trago a referência no final,
Todo mundo que eu estou trazendo, eu trago no final. E eu coloco ali dentro do livro, eu falo da Djamila Ribeiro, eu falo do Silvio Almeida, mas eu falo com uma linguagem acessível. Porque se fosse para ser acadêmico, seria mais um, que não seria acessível para todo mundo. Né? Eu falo, o Silvio Almeida é maravilhoso, a Djamila também, né? Bell Hooks também. Só que muitas vezes não é todo mundo que vai conseguir acessar. Então, talvez seja melhor começar com uma linguagem mais acessível e depois ir avançando, se aproximar desse universo da leitura. Então, o objetivo desses livros, da construção histórica do racismo, do livro de crônicas, é aproximar pessoas que, de repente, não têm tanta intimidade, né? Não têm tanto acesso a esse universo. Trazer aquela leitura, né, prazerosa de, nossa, igual o seu, né? Teve um estudante seu lá que falou, nossa, eu entendi tudo que você falou. Mas eu falei, mas era para entender mesmo. Nossa, eu entendi tudo que eu li no seu livro. Olha que legal, né? Então, esse é o objetivo, fazer essa leitura que seja de fácil acesso, que encante e que faça a pessoa querer mais, né? Ah, eu quero mais. E ela vai se aprofundando mais. É interessantíssimo, né? Realmente é acessível e causa um resultado que a gente, né, nem esperava, mas causa tanto resultado. Principalmente lá né, a gente teve esse contato próximo, por isso também da necessidade de você estar aqui, porque é uma forma de retribuição também, porque a sua fala ela tem que ser transmitida por muito, né, para que muitos outros escutem a sua fala. Como dito por fora, né, eu estava falando ali por fora, a gente se fala muito também da presença de uma sociedade racista, mas também uma sociedade machista. Quando a gente fala da voz, a mulher, né, as dandaras que existem por aí, é ter essa visão de que a mulher também ela está sendo muito mais escondida do que o homem, né? Exemplo, eu me apresento como dandara, como professora, como do interior. Então, eu parto muito de trás de homens também, né? Da figura masculina. E de outras mulheres. E de outras mulheres. Então, gostaria que você contribuísse para nós nessa questão da mulher, né? Dessa diferença da mulher ainda contra o homem. Mas como que você vê essa relação da mulher negra dentro da sociedade? E depois finalizar com um pensamento que você nos acrescentaria para tomarmos como ação para que a gente possa oportunizar as mulheres também a terem espaço de fala, a terem um melhor lugar, ocupar um melhor lugar na sociedade. Então, essa questão da mulher, né, da desigualdade, que a gente estava falando, né? E a gente sabe que o feminismo é um movimento que surge com a finalidade de dar voz às mulheres, né? Surge na Europa, vem para o Brasil, chega aqui no início do século XX, as mulheres queriam direito ao voto, as mulheres queriam trabalhar, só que de quais mulheres nós estamos falando? Das mulheres brancas, né? Então, é um movimento de elite, essas mulheres queriam trabalhar fora, porque elas não trabalhavam, só que mulheres negras sempre trabalhavam. Sabe? Então, quando essas mulheres brancas conseguem o direito de ir para o mercado de trabalho, quem vai para as casas delas tomar conta dos filhos da casa são as mulheres negras. Então, o movimento feminista ele não deu conta, sabe, dessas mulheres negras. Era um movimento elitista, brancocêntrico, que falava para mulheres brancas, que defendia o direito das mulheres brancas. E aí tem um livro, né, da Bell Hooks, que ela cita um discurso de uma mulher negra, muito simples, ex-escravizada, nos Estados Unidos, Sojourner Truth. Então, Sojourner, ela fala o seguinte, né? Nesse discurso que ela fala assim, as pessoas dizem que as mulheres têm que ter os melhores espaços para sentar nos lugares. E que quando as mulheres, né, tiver uma poça de lama, essas mulheres têm que ser carregadas para não se sujarem. E ela fala, e eu não sou uma mulher? Ela fala, eu nunca fui carregada, eu nunca recebi o melhor assento. Ela fala, eu tive 8 filhos e todos eles foram vendidos para a escravidão. E nunca ninguém me consolou. E ela fala, e eu não sou uma mulher? Sabe? Então, o que a gente percebe é que quando a gente fala de mulher, você não pensa na mulher negra. Né? Nós somos intituladas como fortes, sabe? E isso é uma desumanização. É como se a gente aguentasse. O fato de eu conseguir resolver algumas coisas não significa que eu supere.
essas violências que eu sofro. Então, o que acontece é que a mulher negra, esse lugar de forte, é um lugar de deixar a gente segregada, sabe? Ah, ela não precisa, ela é forte. E nessa construção, mulheres negras recebem menos anestesia no parto do que mulheres brancas, sabe? Porque o nosso corpo, a nossa existência é desumanizada, é colocada nesse lugar da força, mas é uma forma de nos desumanizar. Os nossos corpos são vistos como objetos sexuais. Tem uma expressão no meu livro que eu trago que tem que ser abolida, é não sou tuas nega. Essa expressão é do período colonial, né? Quando mulheres negras eram estupradas, porque a miscigenação no Brasil aconteceu a partir de estupro. Então, aí quando você fala eu não sou tuas negras, significa comigo branca não pode, mas com a negra você pode. O meu corpo não, mas com a negra você pode. E no período colonial tinha uma lenda, né? Uma história que corria que as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, eram curáveis se os homens infectados tivessem relações sexuais com meninas virgens. E qual é a cor das meninas virgens? Que esses homens tinham relações sexuais. Meninas de 9, 10, 11, 12, 13 anos eram negras. Então, quando você fala não sou tuas negras, você está dizendo comigo não, mas com o corpo da negra você pode. Então, o nosso corpo, além de ser desumanizado, ele é hipersexualizado. As maiores vítimas de estupro, de assédio, são mulheres negras. Existe a lenda de que nós somos quentes, que nós somos mulheres. Nós somos mulheres. Só que a gente não é visto a partir dessa lógica da mulher, né? Então, isso é uma construção que vem desde o período colonial. Eu sempre falo assim, a gente não vê, nesses lugares de foto de casamento, a gente não vê mulheres negras vestidas de noivo. Raramente você vai ver, sabe? Porque muitas vezes os homens querem se relacionar conosco, mas querem que a gente seja o segredinho. Como se a gente não pudesse ser a esposa, né? Para apresentar isso, é do período colonial. Tinha uma máxima, uma frase que dizia: a branca é para casar e a preta é para transar. Trazendo esse transar de uma forma muito polida, porque não era essa expressão que era dita, sabe? Então, o nosso corpo, além de ser desumanizado, ele é hipersexualizado. Então, nós não somos vistas como mulheres, sabe? O movimento feminista não acolheu as nossas demandas e a gente somos mulheres, mas a gente está, além da gente sofrer com racismo, né? Tem o machismo. Então, você falou, olha, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou da zona rural. Então, isso tudo são opressões que vêm. A gente chama isso de interseccionalidade. Então, você é mulher, você sofre. Você é negra, você vai sofrer mais. Você é do interior, sabe? Então, tudo isso vem sobre essa mulher negra. Então, além do racismo, a gente sofre também com machismo, que é mais pesado. Então, a gente sabe que mulheres negras recebem menos do que homens brancos, do que homens negros, do que mulheres brancas. Então, a gente está na base da pirâmide, sabe? A maioria, né, das nossas antepassadas vieram do trabalho doméstico, sabe? Então, isso é uma herança do período escravista. Por que as funcionárias, né, domésticas, que esse termo também a gente tem que banir, é um termo que tem que estar em trânsito, por que foram as últimas trabalhadoras a terem os seus direitos reconhecidos? E ainda não estão totalmente reconhecidos. Foi uma briga, né, para conseguir reconhecer. Por quê? Porque a maioria delas são mulheres negras. E a gente ouve aquela história, né? Ela é quase da família. Sempre falo isso. É quase da família, mas come separado, dorme separado. A roupa dela lavada separada, né? Ela não tem direito a lazer, ela não herda. Ganha uma casa, outro termina. E olhe lá se ganhar, né? Ele é quase da família, mas ela não é da família. O cachorro é da família, mas ela não é da família. Então a gente tem essa, sabe? Ainda tem essa construção de ela é quase, não, ela não é quase da família. Essa mulher às vezes vem de gerações e gerações, né, sendo quase que escravizada. Ela foi funcionária da avó, da mãe, da filha. Aí o filho vai estudar fora, leva essa mulher. Ela não tem direito à família. Ela não conseguiu educar os filhos, ou ela nem teve filhos, ela nem se casou.
sabe? Então, a questão do racismo e do machismo na vida das mulheres negras, né, é muito pesado. Além da gente sofrer com racismo, a gente sofre também com machismo, com a misoginia, porque há uma desigualdade entre mulheres brancas e mulheres negras. Aí a gente vê também relato, você como uma mãe, que, né, cuidar de 2 filhos sozinho. E é uma realidade de muitas famílias, né? E a maioria dessas mães são mulheres negras. A maioria dessas mulheres são negras. E a gente vê uma sociedade que, quando vê um homem cuidando da família, né, cuidando sozinho, é aplaudido, é premiado. Sim. E acaba esquecendo, abafando as mulheres, as milhares de mulheres que estão ali no seu dia a dia cuidando sozinho de E casa. quando a gente está cuidando sozinha, a gente ouve um termo que eu acho assim, né? Terrível, família desestruturada. Eu odeio esse termo. Ah, porque essa criança, esse adolescente é assim, porque vem de família desestruturada. Eu falo, mas o que é família estruturada? Porque a sociedade acredita que é quando tem pai, mãe, filho. Eu falo, então, a minha família é lida como desestruturada, sabe? Então, o que é uma família estruturada? Talvez essa família desse homem sozinho aí seja uma estruturada, porque o homem tá lá, né? Agora, a minha família é desestruturada porque eu sou uma mãe solo. Então, isso é muito, né? Isso é muito pesado. Isso traz um estigma muito grande, sabe? E é isso que você está falando, né? O homem sozinho cuidando dos filhos ai, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer lavar roupa, quer ajudar. Agora, a mulher sozinha é invisibilizada, né? É uma família desestruturada, porque ela não deu conta de segurar o marido e por aí vai. Tornou-se comum, né, o abandono do homem, Sim. porque até a sociedade passa até despercebido, né? Sim. Agora, quando uma mulher abandona, a gente já vê uma diferença. E essa diferença repercute em nossa sociedade. A cara dura, né? A gente vê uma família sendo cuidada pela mulher, e ainda essa mulher é considerada louca, né? É considerada a que não tem controle dentro de casa, que não consegue controlar seus filhos. Então, a gente vê a presença ainda muito maçante desse machismo, né? E, infelizmente, a mulher negra é a maioria que sofre. É a maioria que está em uma comunidade de periferia, tendo que cuidar dos seus filhos, Subemprego. tendo que trabalhar em diversos empregos, em 3 empregos, em mais de um emprego, para conseguir o sustento da sua família e, além disso, dar conta de casa. Que é isso, né? Quando a mulher não dá conta de casa, ela já está certa, né? Algo interessante também é que, mesmo o tempo passando, a modernidade chegando, ainda nós, mulheres, somos muito mais cobradas a esses afazeres padrões femininos do que os homens, né? Sim. Então, ainda temos que casar, ainda temos que ter filhos e mais de um filho, ainda não podemos ser sozinhas. Então, são situações que nos aprisionam ainda nesse padrão social. E tem que ter um corpo, e tem que pintar o cabelo, e tem que, né? E tem que estar sempre atraente, sorridente, alegre. Existe um padrão, né? Que a gente, muitas vezes, tenta se enquadrar para ser a mulher ideal, para ser a mulher perfeita, para ser a mãe ideal e por aí vai. Então, Luciene, quero agradecer novamente a sua presença aqui. Você, sim, imagina a força como a primeira convidada a esse podcast da Andara Vive em Mim. É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, mas foi inspirada em você também, porque a gente fica assim, olhando você conquistando e a gente está conquistando também. Então, isso é interessante, a gente conquistar pela vitória de uma outra, de uma colega. Isso é interessante. E eu vejo que a comunidade, que a sociedade precisa ter sua fala, escutar, né, de vez em quando a sua fala, para aprender de uma maneira simples, né, a luta antirracista. Não basta ser só não racista, mas tem que ser antirracista. Então, novamente, muito obrigada por estar aqui. Quer ter alguma fala final? Eu quero agradecer, né, muito esse espaço, né, dizer que a gente precisa de potencializar outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas falam assim,
A gente tem, a gente aqui na minha empresa não é racista porque tem uma negra, porque tem um negro. Então a gente não quer ser um negro único. A gente quer que outras pessoas ocupem também esse espaço. Então eu sou a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Cachoeirense de Letras, uma academia que foi fundada em 1962 e até 2022 não tinha uma mulher negra. E não é porque mulheres negras não escrevem, é porque o racismo tenta nos impedir de acessar esses lugares. Então eu sempre falo, eu sou a primeira, mas eu não quero ser a única, eu não quero ser a última. Eu quero que outras mulheres venham também. Então não é porque tem uma pessoa negra que um lugar, que aquela instituição, que aquele mercado de trabalho, que aquela empresa não é. Então é preciso que outras pessoas venham, sabe? Então eu penso que um jeito da gente trazer outras mulheres é nos empoderarmos, porque a gente vive numa sociedade em que é estimulada a competição entre nós mulheres. Então a gente tem que entender que uma tem que ajudar a outra, né? Isso que você está fazendo é algo assim, eu admiro muito você. Eu sempre falo isso na minha cabeça. Como que eu admiro Dandara? Porque ela está sempre puxando a gente, né? Ela está indo, mas ela está puxando. Vem, eu vou também. Então é isso que a gente tem que fazer. Tem uma música que eu gosto muito que é assim: povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas não sou só. Então a gente tem que entender que nós, né, não somos sós. Para a gente ocupar esse espaço que a gente está ocupando hoje, né, de professora, de escritora, né, de uma fazedora de cultura, outras como nós, outras Dandaras, Luísas Maís, outras mulheres como nós, pavimentaram o caminho para que a gente estivesse aqui. Então foi muito sangue, foi muita luta. Nós estamos realizando o sonho das nossas ancestrais. Então que a gente possa trazer outras com a gente, puxar outras junto com a gente. Não sejamos sozinhas, mas, né, somos uma, mas não somos sós. Né? Que a gente possa continuar pavimentando o caminho para que outras Lucienes, Dandaras, né, venham junto conosco. Então, esse é o recado que eu tenho, que a gente possa desconstruir essa competição que a sociedade nos impôs, né, enquanto mulheres, que existe uma competição de magreza, de beleza, a gente está sempre, parece que querendo. Não, né? A Dandara conquistou, a Luciene conquistou, vamos conquistar junto. Vamos chegar nesse lugar, né, para conseguir desconstruir o racismo, né, o machismo e a misoginia. É isso, é o recado que eu deixo. Muito obrigada. Foi ótimo o encontro nosso. Se não puder, a gente ficava aqui o dia inteiro. É verdade. Agradecer também ao Labipoca nessa parceria, junto também aqui no estúdio, localizado no CRJ Rubem Braga. E até o próximo episódio. Muito obrigada a todos.